A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos aqui mais um dia para poder dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre os evangelhos, né? Hoje damos seguimento ao capítulo 2, versículo 3 e 12, dando continuidade. Se você não assistiu os vídeos anteriores, assista para que você possa acompanhar, né, o estudo dos evangelhos, né, e também aquilo que Deus tem falado através de cada parte dos evangelhos para a sua vida, amém? Então vamos seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 2, verso 3 ao 12. E a palavra do Senhor diz assim: E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados eles esperavam por um rei que fosse um grande militar, um grande político. Mas não, Jesus veio, né, conforme nós sabemos, ali com a sua humildade. E Herodes, para nível de conhecimento dos irmãos, Herodes era um homem tão cruel que ele chegou
A Herodes, ele era tão cruel que Herodes, com medo de perder o seu trono, ele chega ao nível de matar a sua própria mulher e os seus filhos, né, com medo de perder o trono. Olha o nível, né, de crueldade deste homem. Ele chega, né, a matar a sua esposa Mariane, né, segundo historiadores aí da história dos judeus, ele chega a matar, né, a sua esposa Mariane, os seus 2 filhos e outros membros da sua família, temendo perder o seu reinado. Então, imagino que ele não faria com Jesus. É por isso que Herodes, quando ele não tem o conhecimento de onde está Jesus, ele manda matar todos os meninos que tem aquela faixa etária, né, onde causa todo aquele caos no meio dos judeus. Por quê? Porque ele não sabe exatamente quem é. E se ele não sabe quem é, ele manda matar todo mundo, né? Olha o nível de crueldade deste homem. Mas Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Porque Herodes, ele não queria adorar Jesus, conforme ele disse para os magos. Ele mente. Ele tenta ludibriar, né, os magos ali para saber qual é a localização de Jesus. E quando os magos, eles se achegam até quando a estrela guia os magos, né? Eles encontram ali e o que nós temos por conhecimento empírico, né? Por conhecimento daquilo que ouvimos de tradição, é que é Jesus ali na manjedoura e os magos chegando no momento do nascimento, após o nascimento de Jesus. Mas não. E a Bíblia nos mostra que quando os magos chegam, que a Bíblia nos mostra é que eles já estavam numa casa, né? A Bíblia fala assim, ó, entrando na casa, provavelmente Maria e José já estavam ali há algum tempo, né? Já tinha uma casa, um lugar, né? Uma habitação naquele tempo e permaneciam ali durante algum tempo. E eles chegam, e o período em que eles chegam, Jesus já tem ali entre 1 e 2 anos de idade. Então, Jesus não é aquele bebê na manjedoura, né? Mas é interessante a gente saber que a Bíblia, ela não relata, né? E a Bíblia, ela também não fala que foram 3 reis magos, que não eram reis, eram magos, né? Mas, como são 3 presentes que eles levam, tem-se a teoria de que cada um levou um presente. E esses presentes, os estudiosos acreditam, os estudiosos da Bíblia acreditam que esses presentes, eles remetem ao caráter de Jesus, né? Eles levam ali ouro, que era dado de presente aos reis, levam também o incenso, que vem pelo caráter divino de Jesus, né? O incenso era oferecido a Deus, nos sacrifícios era oferecido a Deus, ali os incensos, então, por ser o Deus na terra, né, o Filho de Deus, foi um dos presentes que foi entregue a Jesus, e a mirra, que também tem o seu valor muito alto, mas era uma especiaria usada para antes do corpo ser sepultado, né? Para ungir o corpo antes dele ser sepultado. Então, também um presente que remete à missão que Jesus faria na terra, né? Aquilo que Jesus veio para cumprir na terra. Os magos, eles levaram esse presente em reverência e adoração a quem Jesus é. Então eles não foram lá para receber de Jesus, eles foram lá para dar a Jesus, entregar a adoração a Jesus por quem Jesus é. E isso nos mostra que essa é a verdadeira adoração, é aquilo que a Bíblia pede de nós, adorar, como adorar ao Senhor em espírito e em verdade, quando nós nos colocamos como esses magos, quando nós nos colocamos diante do Senhor de verdadeira adoração, levando honra a Cristo, não pelo que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é,
né? Por quem ele é, pela identidade dele. E também dar a ele tudo aquilo que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, que é a nossa gratidão, que é a nossa vida, o que nós temos de mais precioso. Então, quando nós vamos ao Senhor de todo o nosso coração, entregando tudo aquilo que nós temos de mais valioso, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, o nosso tempo, e honrando a Cristo, não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo aquilo que nós podemos oferecer, por aquele que já deu a sua vida por nós. Essa é a verdadeira adoração. Então, aqui Deus nos deixa um ensinamento com esses magos sobre a verdadeira adoração. Qual é a verdadeira adoração? Qual é a adoração de espírito e em verdade diante do Senhor? É ir a Cristo, honrando por quem Ele é e não pelo que Ele pode nos oferecer, entregando a Ele tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que é mais precioso para Deus, tudo aquilo que nos custa. Essa é a verdadeira adoração. E adore ao Senhor, que nós possamos adorar ao Senhor, porque Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador do Universo. Ele é digno de receber o melhor de cada um de nós. Ele é digno de receber toda a nossa adoração. E não é pelo sacrifício que Ele fez na cruz. É por quem Ele é, porque Ele nos criou. E mesmo em meio à nossa rebeldia, Ele foi lá e entregou a sua vida por nós. Mas nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, entregando a Ele com honra tudo aquilo que nós temos de mais valioso. E esses homens, a palavra ela termina dizendo que esses homens, eles receberam em sonho a direção para a vida deles, porque sabe-se lá se Herodes não ia matar esses homens também. Eles recebem a direção de não voltar e dizer para Herodes aonde eles estavam. Então, se você quer receber uma direção para a sua vida do Senhor, adore ao Senhor em espírito e em verdade, porque diante desses homens, eles iriam voltar e falar com Herodes, mas eles recebem, depois da sua adoração, eles recebem a direção de Deus, de onde eles têm que ir. Olha, não volte para lá, não avisem para lá, não avisem Herodes, né? E eles recebem essa direção do Senhor e todas as coisas são mudadas de caminho. A Bíblia fala que eles vão por outro caminho, por outra rota. Então adore ao Senhor em espírito e em verdade. Hoje você já sabe como é adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque a palavra do Senhor ela nos mostrou. E aí você receberá a direção para a sua vida. A direção para a sua vida, para os seus propósitos. Você receberá do Senhor. Mas não entre na adoração pensando na resposta, não. Entre para entregar aquilo que você tem de mais valor. Em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Nos próximos vídeos teremos continuação dos evangelhos. Assista também os outros vídeos aqui do canal. Né? Tem aí a oração da primeira hora, um devocional maravilhoso que você pode acompanhar. Curte o canal da igreja, nos segue para você receber as notificações dos vídeos. Curte esse vídeo, dê aí seu glória a Deus, o seu aleluia. Comente aí, né, para que mais pessoas possam receber esses vídeos. Compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra, que precisa entender sobre adoração e que está buscando uma forma de adorar a Deus. Entregue esse vídeo para alguém que você acha que precisa ouvir do Senhor. Amém? E eu quero deixar, né, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que você possa neste dia adorar o Senhor em espírito e em verdade. Siga o canal, curta o vídeo, comenta e corre lá para assistir os outros vídeos, né? Para você estar acompanhando e também o devocional que está sendo publicado aí à primeira hora do dia para você ser abençoado em nome de Jesus. Até a próxima.